Então vamos agora a uma série de extras aqui na nossa aula. Um desses extras a gente não vai chegar a usar agora, mas é de forma interessante, tá? Para o decorrer da disciplina, para a gente poder fazer alguns testes, ou caso vocês forem programar um jogo, normalmente jogos envolvem muito fator de aleatoriedade. Tá? Então nós vamos ver a questão da geração de números aleatórios. Tá? No Java tem duas formas da gente trabalhar, duas formas básicas da gente trabalhar com esses números aleatórios. Tá? A primeira delas é a classe Random do pacote Java Util. Tá? Essa classe Random ela é capaz de gerar aleatoriamente, tá? Valores, sejam no tipo booleano, verdadeiro ou falso, gerado aleatoriamente, byte, float, double, seja dos tipos primitivos ali do Java. Tá? Então, como eu falei para vocês, essa classe Random ela está no pacote aqui Java Util. Então vamos ver como que ele funciona. Vou chegar aqui no NetBeans. Vou criar, só para diferenciar a aula, colocar aqui extras na classe. Tá. E aí, vou criar um objeto random, new random, Shift I, faltou igual. Tá. Aí esse random ele vai ter uma série de... Opa, esqueci do PSVM, gente. Então vai estar meio estranho. Tá. Esse random, ele vai ter uma série de possibilidades de geração de valores, como a gente viu, booleano, double, float, dentro de uma distribuição gaussiana, que é aquela distribuição uniforme, né? Então a gente vai ter mais dados centrados na média, aqui no caso a média, tá? Ele vai considerar como 0 e desvio padrão 1, então ele vai gerar valores entre menos 1 e 1, mais concentrados na casa do 0, né? Para fazer aquela distribuiçãozinha normal. E depois inteiro, long, float, double e boolean. Tá? Só não ter geração de caracteres aleatórios, mas caractere a gente vai ver que a gente representa por inteiro, então também consigo gerar, no final das contas, caracteres aleatoriamente. Tá? Só para a gente testar aqui, ó, vou colocar alguns saltos na tela. Tá? Ou se for fazer de forma mais inteligente, né, eu quero colocar um for menor que 10 e mais. Eu vou chamar um método, por exemplo, nextInt, para gerar valores inteiros aleatoriamente. Vamos iniciar na tela. Gerou aqui valores inteiros aleatoriamente. Tá? Vou trocar esse cara aqui para double. Tá? O double está contido entre 0 e 1. Tá? Não é? Tá? Dá com o outro no inteiro. Tá? Gerar aqui um next boolean para vocês verem. Tá? True, false, e assim por diante. Tá? O inteiro me incomodou um pouco, né? Já que o next boolean ele gera valores ali bem delimitadinhos, entre 0 e 1, já o nextInt está gerando valores, inclusive negativos, positivos, e dentro daquele rangezão de valores de inteiros. Tá? Existe um dos métodos aqui do nextInt. Por exemplo, eu quero fazer o sorteio da mega, eu quero sortear 6 números. Tá? Dessa forma aqui não vai dar certo, né? Porque está gerando valores aí num range de valores muito grande. Quando eu tenho um range de valores fixo, no caso dos inteiros, tá? E eu quero gerar números entre esse range de valores, um desses métodos nextInt é um valor chamado de bound. Bound seria o limite, a borda do que você quer gerar. Tá? Só que esse valor que você vai passar de bound, segundo a documentação própria dele aqui, é exclusivo. Então, por exemplo, se eu passar um bound de 60, ele vai ter 0 a 59. Tá? E sempre vai começar no 0, incluindo 0, e vai ter menos esse limite do bound que você colocou. Então, por exemplo, o sorteio da Mega Sena, ele vai até 60. Então, se eu quisesse colocar, seria 61. Só que aí eu corro o risco dele gerar 0 também. Não tem 0, eu acho, no sorteio da Mega Sena. Sempre faço bolão, bolão não,
jogar número aleatório, então o que eu teria que fazer? Eu poderia gerar 60, tá? E sempre somar mais um desse cara, que é de 0 a 59, sempre soma no final das contas, tá? Então aqui, ó, tenho números que agora vão variar entre 0 e 60, ok? Se por acaso, tá, alguém tiver a brilhante ideia de gerar esses números aleatórios, querer jogar na Mega Sena e ganhar, lembra que eu ensinei vocês a fazerem isso, tá? Bom, o que mais que nós temos de bom aqui dentro de números aleatórios? Tá? Perceba que cada vez que eu estou gerando, né, eu estou rodando esse aplicativo, ele está gerando diferentes números, ó, 22, 28, 7, 50, 53, só que algumas situações, tá, que eu quero gerar esses números aleatórios, ou seja, que eu não quero eu mesmo ter que definir esses números, tá? Mas eu quero que esses números se repitam se eu executar mais de uma vez o programa, porque eu quero ter um comportamento determinístico. Por exemplo, tem uns experimentos lá que eu preciso aleatorizar os meus dados, tá? Então tem uma sequência de dados na mesma casa, preciso dar uma bagunçadinha nele. Só que a hora que eu rodar de novo, eu quero que essa bagunçada que eu dei nos dados fique igual para todos os algoritmos, tá? Então se eu quero que essa aleatoriedade, ou nesse caso seria uma pseudo-aleatoriedade, ela se repita ao longo do tempo, eu informo um número que é chamado de semente, tá? E a partir desse momento, sempre os números aleatórios vão ser gerados com base nessa semente que eu estou fornecendo. Então agora, na hora que eu tenho essa semente, pode ser qualquer valor inteiro, tá? Eu tenho aqui, ó, 5, 17, 11, 2. Se eu rodar de novo, 5, 17, 11, 2. Se eu rodar de novo, 5, 17, 11, 2. E assim por diante, tá? Porque se eu não informar nada, aí ele vai tentar basear um número aleatório, vai tomar como valor base, se eu não estou enganado, a data e a hora do computador, né, que vai sempre ir alterando ao longo do tempo. Se eu informar, ele vai tentar gerar os números aleatórios, então como base, como semente, né, para geração desses números, esse valorzinho que eu estou informando no construtor do RAM. Tá? Além dessa classe, tá, nós temos a opção também do método random da classe Math, do Java. Tá? Só que aí a gente tem uma característica que ele só vai gerar valores random no intervalo de 0 a 1. Só para a gente ver como é que funciona também. Eu gosto mais dessa classe que a gente está usando aqui, mas vou passar as duas para vocês. Tá? Vou não precisar ter apagado isso daqui não. Math random. Tá? E agora eu vou imprimir ele. Não sei se ele imprime. Salve. Aqui ele vai sempre gerar valores entre 0 e 1. Esse é outro recurso que a gente tem para utilizar números aleatórios. Okay? Então matamos essa parte aqui de números aleatórios, coloquei vários exemplos aqui para vocês se divertirem. Tá? E agora vamos para a parte da formatação de números. Então, pessoal, muitas das vezes é que nós estamos imprimindo nossos números aí, ou resultados de operações matemáticas, inclusive isso do ramo, né? Eles apresentam aqui casas decimais, inclusive com tamanhos aleatórios, né? Isso depende do resultado do número. E se a gente quer fazer um programa um pouquinho mais profissional, como vai ser o nosso projeto banco, eu vou exibir um saldo da conta do cara, não vou exibir esses trocentos números quebrados, né? A gente tira o nosso extratinho, tem um padrão lá de formatação de casas decimais brasileiras, são 2 casas decimais e tal. Normalmente também aparece com o símbolo do real do lado, então preciso, toda vez que eu for apresentar um número na tela, eu ter que colocar lá um system out print, alguma coisa, ou comprar uma string com o símbolo do real, etc. Eu posso criar um formatador que já vai fazer isso automaticamente para mim. Eu só passo o valor para ele, já dá um número formatadinho, com os símbolos que eu quiser, com as casas decimais que eu quiser. Então a gente vai ver isso nessa parte da aula aqui, para tornar o nosso programa, nossos programas um pouco mais profissionais. Tá? Então aqui nós vamos ver 2 métodos básicos, tá? Para formatar número, que são o decimal format e o number format. Mas independente do tipo que a gente está utilizando, sempre vai ter o método format, tá? Esse método format, nos 2 casos, a gente vai passar um número e ele vai retornar uma string, tá? Com o valor formatado. Por que eu não retorno o número também? Porque o número não tem R, cifrão, etc. Então, para a gente retornar nesse formato bonitinho,
E a gente pode especificar qualquer formato que a gente vai retornar. Sempre por padrão, a gente vai retornar uma string, porque normalmente a gente está formatando não para fazer uma conta, mas sim para exibir esse número na tela. Tá? Então, vamos agora ver como que eles funcionam. Tá? Aqui vamos começar pela classe mais simples, que é o decimal format. Muito simples de operar. Tá? A gente vai criar um objeto formatador. Vamos vir aqui. Criar um decimal format, que eu costumo chamar de formatador. Esqueci de alterar, agora sim. Tá? E como bom objeto que a gente acabou de criar, né, formatador, a gente colocar um ponto, tem vários métodos aqui dentro. Tá? Uma das coisas que a gente vai trabalhar, ou começar a trabalhar, é o seguinte: vão ser com os métodos, tá? Para especificar o número de casas decimais. Tá? Eu posso especificar tanto o mínimo quanto o máximo de casas ou de dígitos fracionários. Tá? Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu fiz, eu coloquei até no máximo 2 dígitos, ou até no mínimo 1 dígito, no máximo 2 dígitos. Então, quando não tem nada, ó, não tem nada aqui, ó, ele vai colocar o mínimo. Tá? Quando ultrapassar o valor máximo, ele vai reduzir para o máximo. Okay? Quando tiver o valor intermediário, obviamente que ele vai colocar no intermediário. Se você quer sempre manter 2 dígitos, você coloca o mínimo, o máximo igual. Tá? Então, esse exemplo, só para diferenciar o do slide. Tá? Colocar set fraction dígito. E se quiser especificar o número de dígitos inteiros, você também especifica aqui. Tá? Não vai exibir nada, vai caminhando. Tá? Opa, fraction. FK2. Tá? E no formatador, set medium, fraction dígito de novo, errei. FK2 também. Tá? A partir disso, eu posso ter o número que eu quiser, double teste, igual aqui, fazer uma operação, que dá um número bastante, não vou exagerar também, né? Mas no caso decimais. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse meu formatador, vou passar chamar o método format dentro dele. Tá? Vou passar esse número que eu quero formatar, que é o teste. Certo? E lembrando que ele retorna, o formatador de format, todos os formatadores dele aqui retornam uma string. Ok? Então, se ele retorna uma string, tá? Eu vou jogar ele direto aqui para o salt. Tá? E agora eu tenho o meu número formatado, bonitinho, com 2 casas decimais. Perceba o seguinte: a hora que ele fez essa formatação também, tá? Ele já puxou, com esse objeto, ele já puxa as especificações do meu sistema. Quanto qual que é o separador de casa decimal do computador, que eu estou aqui nas configurações de idioma do computador, e qual que é o separador de milhar. Então, o meu sistema operacional de vocês também deve estar configurado para utilizar, desde que em português, né, que o separador de milhar em português é ponto. Tá? E o separador de decimal é a vírgula. Se eu trocar meu idioma para inglês, tá, no meu sistema operacional, automaticamente o separador de decimal vira ponto, o separador de milhar vai virar vírgula. Então ele já puxa, inclusive, essas formatações do sistema para facilitar a nossa vida. Ok? Bom, então além desse decimal format, tá? Da forma padrão, a gente consegue também especificar nele uma máscara de formatação na hora que eu vou criar ele. Para criar alguma facilidade, tipo, eu não preciso ficar citando mínimo, máximo, inteiros e etc. na hora que eu for criar o meu formatador, tá? Eu já crio este objeto aqui e passo qual seria a máscara de formatação. O que é essa máscara de formatação? Essa máscara de formatação ela vai ter alguns caracteres aí especiais, tá? Para definir qual vai ser o formato do meu número retornado por esse formatador. Basicamente, tá? A cerquilha significa qualquer coisa, tá? E não obrigatoriedade, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um número aqui, se eu tenho 3 cerquilhas e eu só tivesse aqui 2 números, por exemplo, ela só ia preencher com os 2 aqui.
tá? O outro ela descartaria, porque a cerquilha é meio que opcional. Então, opcional aqui até 2 casas, por exemplo. Lembrando que se eu só colocar 2, mas tiver mais, ele continua aqui como 2. Perceba o seguinte também, olha, já fez um arredondamentinho aqui para mim, ó, tinha 78,9, 71,789, né? Ele arredondou para 79. Isso é a mesma coisa que as nossas planilhas fazem para a gente. Se eu estou no Excel, eu vou tirando casas decimais, ele já vai arredondando o valor. E quando eu tenho 0, tá, eu tenho obrigatoriedade de aparecer o valor. Então, por exemplo, aqui eu coloquei 1, 2, 3, 7, 8, um monte de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas meu número só tinha 3 aqui na parte inteira. Tá? Então os outros 3 valores ele preencheu com 0. Eu garanto que sempre meus números vão ficar com o mesmo tamanho, por exemplo. Tá? E aqui na parte decimal, a mesma coisa. Eu tinha 3 zeros na parte decimal, mas eu tinha 2 números. O outro ele completou com 0. Tá? E aqui para especificar os separadores de milhares e decimais, tá? O que é a parte do milhar, o que é a parte do decimal, tá? A gente vai fazer uso do formato inglês. O ponto é para decimal, tá? E a vírgula vai ser utilizada para o milhar, tudo bem? Só para demonstrar. E a hora que eu tenho qualquer outro tipo de caractere, né, que não é o 0 nem a cerquilha, ele já embute esse caractere aqui para mim. Então eu vou fazer algumas brincadeiras para a gente ver os resultados. Tá? Então aqui, em vez de eu criar esse fogo matador dessa forma, tá? Eu vou criar o decimal format, a máscara de formatação é uma string. Tá? Vamos supor que eu só passe isso daqui, ó. Só uma cerquilha. Vamos ver o que acontece. Só vai pegar a parte inteira do número, porque eu não coloquei um ponto para especificar a casa decimal, ok? Se eu colocar aqui, ó, cerquilhinha, ponto, esse cara aqui, tá? Eu já vou ter a parte normal, né, do inteiro, só que a parte decimal só vai ter uma casinha, tá? Se eu colocar, ao invés da cerquilhinha, 3 zeros, esse número aqui, ó, ficar 2 zeros, aí eu peço que repare o seguinte, ó, apesar de eu ter utilizado um ponto aqui, tá? A hora que ele vai exibir um número, ele está colocando aqui com a casa decimal do sistema. Tá? Na hora que eu fiz desse formato aqui, tá? Ele preencheu o terceiro número aqui com 0, porque eu falei, ó, na parte decimal obrigatoriamente tem que ter 3 números. Tá? Se eu tivesse, ó, cerquilha, 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 continua com 2 números, porque aqui é opcional aparecer ou não. 0 obriga, a cerquilha é opcional. Ok? Tem mais que nós temos de bom? Se eu colocar aqui sempre vou colocar aqui por enquanto assim, ó, 0, 0, para sempre obrigar a aparecer 2 dígitos. Escrever qualquer coisa aqui, ó. ABA. Supondo que ele tem uma moeda que chama ABA. Então sempre ele vai escrever ABA no número, e em seguida vai colocar o número formatado. Se eu quiser o R cifrão, não. R cifrão. Agora ele sempre vai imprimir no formatinho da moeda. Mas eu quero o separador de casas decimais aqui. Então o que você especifica? Fala quantos dígitos tem as casas que você quer separar. São sempre 3 dígitos. E depois eu vou separar eles por um ponto. Eu coloco os demais dígitos aqui. Daqui para frente pode ser um que funciona também. Tá? Opa. Aqui, desculpa, que o formato tem que ser vírgula, né? Separador de milhar em inglês é vírgula. Agora eu já coloco o número formatadinho com separador de milhares. Enfim, ok? Então é um recurso útil aí para a gente formatar os nossos números de maneira bem prática e rápida. Tá? E eu posso usar isso em qualquer lugar. Lembrando que a hora que você estava lá no C, você tinha um printf lá, você tinha a opção de formatar, ponto 2D lá, acho que era ponto 2D, ponto 2F, ponto 2F. E só funcionava com print, não funcionava em outros lugares. Agora com esse formatador funciona no print, funciona lá na nossa interface gráfica, funciona na hora que eu vou gravar no arquivo, funciona para qualquer coisa. Tá? Opa, eu esqueci esse tempo todo de trocar para programação. Então aqui, ó, vou rodar tudo que eu fiz de novo, ó, nesse formatinho aqui. Eu especifiquei o separador de casa decimal, ó. Ele imprimiu a moeda, inclusive com os reais. Vou dar meus Ctrl Z aqui da vida. Tá? Se eu posso colocar qualquer coisa aqui, ó, que ele vai imprimir essa qualquer coisa na frente e voltar para cá.
fazer de novo, tá? Agora, a hora que eu coloquei, ó, 3 dígitos aqui com 0, mesmo que o meu número tenha 2 dígitos, ele vai sair com os 2 dígitos, tá? Se eu coloco só uma cerquilhinha aqui, ó, não especifiquei a parte decimal, ele vai imprimir só a parte inteira também, beleza? É difícil lembrar que eu tenho que alternar toda hora aqui, eu pego o jeito. Até o final da quarentena, né? Pego o jeito, tá? Bom, além desse tipo de formatação de número decimal, tem uma bastante interessante também, tá? Coloquei as observações aqui tudo, que é o number format, tá? Perceba que esse formatador aqui já vem da Java Text, tá? O decimal format também, eu acho que eu não tinha mencionado isso, tá? É do pacote Java Text. E o legal desse number format é que eu consigo pegar automaticamente formatações de número, formatações de moeda, formatação de percentual do sistema corrente, então do meu sistema operacional, o que o meu sistema usa para formatar moeda, o que o meu SO usa para formatar números decimais, o que o meu SO usa para porcentagem, tá? Inclusive de outras linguagens. Puta, eu quero formatar o número da Europa, eu nem sei qual é o símbolo do euro, eu nem sei qual é o separador de casa decimal, quantas casas decimal ele usa, não importa, eu quero ter um recurso aqui dentro do Java, que eu tenho várias formatações de vários países definidos, eu só pego e recupero a formatação desses países, tá? Mas primeiro vamos começar com do nosso próprio sistema, tá? Eu quero começar com o nosso próprio sistema. Eu vou vir aqui, ao invés do decimal format, vou manter esse número aqui, eu vou utilizar o number format, formatador, igual. Só que eu não vou criar um objeto da forma como a gente estava criando, tá? No decimal format, que eu criava objetos, especificava máximo, etc. Porque ele próprio já vai ter alguns métodos estáticos que vão me retornar um objeto number format de acordo com aquilo que eu quero formatar. Então, por exemplo, eu quero formatar só números, tá? Então ele vai ter esse get number instance, ou seja, me retorna uma instância de números, tá? Um formatador de números no caso. Tá vendo que o tipo de retorno dele é o number format, por isso que eu estou pegando o number format aqui. Tá? Então, supondo que eu quero formatar números, eu só vou retornar ele, tá? E o resto não precisa alterar nada, porque o padrão de formatação ainda é o método format. Aí vamos ver como o sistema formata. O padrão de formatação do meu sistema, por livros é bem estranho mesmo, vai de números, é de 3 casas decimais, a vírgula e depois o separador de milhar com ponto. Essa é a formatação do Windows. Se eu quiser formatar a moeda, ó, get currency de moeda, instância. Agora ele já coloca o realzinho aqui para mim na frente, só com 2 dígitos na casa decimal. Tá? E a gente tem o get percent instance, tá? Formatação percentual. Tá? E automaticamente, se vocês perceberam aqui, ó, eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5, tá? E ele pegou esse 43 aqui, ó, jogou para frente, opa, aqui eu tenho 6, né? Desculpa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Mas esse 43 veio para cá, então ele automaticamente já pegou as 2 primeiras casas decimais, né? Jogou para frente e colocou o percentual para dar equivalência de número. O que é o percentual? Algo dividido por 100. Então, para manter o mesmo número, eu coloquei, multipliquei ele por 100 e depois coloquei o percentual na frente. Tá? Só que ele retirou as casas decimais desse meu formatador aí de porcentagem. Ok? Tranquilo? Tá? Então, esse é o get number, o number format. Tá? E eu falei para vocês que esse number format ele tem um recurso bastante interessante, que é o seguinte, ó. Agora que a gente está colocando aqui, por exemplo, get currency instance. Tá vendo que eu utilizei esse normal, que eu não passava nada, então se eu não passava nada ele vai puxar do meu próprio computador, mas tem um método aqui embaixo, que é o currency instance, desculpa, que ele recebe um parâmetro, que é o locale. Quem raio será que é esse locale? Olha, já está preenchendo para mim que é o ir ali. Tá? Esse locale, lembra a localização, mas é um objeto do Java que contém uma série de campos estáticos que retornam um locale para a gente. Tá? Esse locale ele contém a informação de formatações de cada um
desses países aí, na China, na Coreia, na Itália, no Japão, e etc. Então, por exemplo, eu quero formatar a moeda no formato da moeda do Canadá. Bloqueio o Canada. Tá? Ele já coloca o símbolo do dólar canadense ali, ó. Já trocou até o separador de casa decimal para mim, ó. Colocou aqui o ponto no lugar. Tá? Eu quero da Alemanha. Então, o formato alemão, bloqueio alemão. Tá? Ele já colocou o símbolozinho do euro lá. E lá o separador de decimal eles usam a vírgula também. Tá? Ah, eu quero coreano. Tá? Já colocou o símbolo do won aqui e como que eles formatam. Bom, por aí vai. Ok? Então é só especificar, já tem para todos, mas não tem país pra caramba também. Eu quero o Chinese, tá? Então vamos lá, opa. Tá meio estranho. Tá? O formato China, colocar o país, sabe? Quando a gente tinha colocado errado. O formato da China, ó, já apareceu, sei lá como é que chama o nome da China. Só repetir do Coreia. Apareceu o símbolo do won aqui, tá? Não tem casa decimal. Tinha colocado Coreia, não uso coreano, é o país mesmo. Tá? E assim para cada país, tá? Por exemplo, era do United States, ponto, US, tá? Aqui o formato dólar americano, separador com ponto aqui. Okay? Esse é o nosso number format, que a gente já consegue obter formatações locais, sem precisar especificar a máscara, tá? E formatações de moeda, de vários lugares do mundo de maneira bem rápida. Okay? Pessoal, eu vou parar o vídeo para o vídeo não ficar muito longo, tá? E eu vou criar um outro vídeo de extras para a parte de formatação de dados, tá? Então